de nós estar na casa do Senhor mais um dia, né? Porque vai chegar o grande dia que essa porta vai fechar e vai chegar o grande dia que as pessoas vão se arrepender porque faltou muitos cultos, né? Vai chegar um tempo que quando a casa do Senhor estava aberta, nós faltava os cultos. Hoje as portas estão fechadas, não tem para onde nós correr mais, né? Eu acho que vai, por isso que eu digo que o Senhor, Ele vai pesar a mão sobre a igreja dele, porque muitos não querem mais ouvir, né? Muitos estão correndo, muitos preferem o mundo do que estar na casa do Senhor. Muitos preferem estar dentro de casa, no seu conforto, né? Do que vir para a casa do Senhor. Mas nós temos que todos os dias agradecer a Ele, porque Ele ainda está nos permitindo nós estar de pé, né? Diante dele, porque vai chegar um grande dia que muitos vão se arrepender, né? Pois tinham culto, mas não veio. Mas nós temos que orar ao Senhor, porque o Senhor possa nos guardar, né? Que o Senhor possa guardar a nossa casa, amém? Vamos receber o pastor nós nessa noite, amém? Pai, nesse momento o Senhor já quer te apresentar, Pai, o teu servo, Pai, onde o Senhor vai estar ministrando para a tua palavra nessa noite, para no culto de ensinamento, Pai. Senhor, Pai, não importa o tanto de pessoa que está, porque a tua palavra diz, Pai, onde tem 1, 2, 3, o Senhor está aqui. E eu creio, Pai, que esse culto, Pai, hoje vai ser um culto, Pai, abençoado, Pai. Usa o teu servo, Pai amado, derrama a tua graça, Pai, sobre ele. Derrama a tua graça, Pai, no meio de nós, Pai. Eu te peço, eu te louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém? Vou receber o Senhor de Deus com palma, amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Fique em pé, igreja do Senhor Jesus, para nós lermos a palavra de Deus, a mensagem que o Senhor tem, né, irmãos, para nós. Estamos aí já na reta final, né, irmãos, do ano de 2025 e já próximo a receber o novo ano, e que nós possamos, né, irmãos, a cada dia estar com o nosso coração cheio de temor e de obediência ao nosso Deus. Eu quero que os irmãos abram aí as vossas Bíblias em Lucas capítulo 17 e o verso de número 29. O Senhor me deu aqui uma palavra, eu gostaria de compartilhar ela com você. Lucas capítulo 17 e o verso de número 29. Glória a Deus. Lucas capítulo 17, o verso de número 29. Isso, 17, 29. Quem encontrou a palavra, diga amém. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Vamos ler novamente. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumindo a todos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, fala com a tua igreja, fala com teus filhos, fala conosco, Pai. Estamos aqui para te adorar, para ouvir o Senhor falar aos nossos corações. Ministra sobre nós, em nome de Jesus. Toma o teu assento, irmãos. Deixa o Senhor falar ao teu coração. Irmãos, eu quero trazer hoje uma palavra que está baseada aqui em Lucas capítulo 17, o verso 29, o dia em que Ló saiu de Sodoma. O que aconteceu quando Ló saiu de Sodoma? O verso de número 29 diz que no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo
e enxofre. No dia que ele saiu da cidade de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu toda aquela cidade, consumiu todo aquele povo. Nenhum dos moradores daquela cidade escapou, a não ser Ló e a sua família, a qual foi tirado daquela cidade pelas mãos do próprio Deus. Então eu gostaria que os irmãos fixassem aqui os ouvidos, para que nós venhamos entender este acontecimento, o dia em que Ló saiu de Sodoma. Irmãos, a introdução desta palavra para nós hoje é grande a força de atração deste mundo. Nós sabemos que neste mundo existe uma força grande que atrai o homem, atrai a mulher. Nós percebemos, diante de tudo que nós vivenciamos e baseado também na palavra de Deus, que este mundo ele tem grande força de atração, de influenciar o homem e a mulher. É por isso, irmãos, que nós estamos aqui e nós queremos o melhor. O homem, ele sempre está à procura de o melhor, e o homem sempre procura aquilo que é prático e aquilo que agrada os seus sentidos. Porém, a vida física, ela acaba. Olhe para o irmão, diga: a vida física, ela acaba. Por mais que o homem seja atraído pelos prazeres deste mundo, mas a vida física, ela vai acabar. E é preciso nós voltarmos para Deus, irmãos. Precisamos ter um encontro marcado com o nosso Criador. Nós precisamos garantir a nossa salvação em Deus. E o Senhor, a cada dia Ele tem nos dado uma chance, uma oportunidade. Agora olha aqui para o pastor. O que a Bíblia diz a respeito de Ló? Quem era Ló? Ló, ele era sobrinho de Abraão. Um homem também que conhecia Deus. Um homem também que eu tenho certeza que Abraão falava de Deus para a sua casa. Um homem também que conhecia a Deus. E o que a Bíblia fala a respeito deste homem por nome de Ló? Ele era sobrinho de Abraão. Você tem essa informação no capítulo 12 e o verso de número 5. Ele também saiu com Abraão de Ur dos Caldeus. Você tem isso também no capítulo 12, o verso de número 4. E a terceira informação que nós temos, que por sugestão de Abraão, ele foi convidado a fazer uma grande escolha. Irmãos, quando Abraão estava sendo peregrino na terra, e também Ló estava na companhia do mesmo, a Bíblia diz que Deus abençoou o gado de Abraão, e houve ali, irmãos, houve uma discussão entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E diante daquela discussão, Abraão convidou Ló a tomar uma escolha. Escolhe agora o lado que tu quer ir. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu irei para a direita. E ali, irmãos, Ló, ele vai olhar para a margem, a campina que dava em direção à cidade de Sodoma e Gomorra. E ele escolheu ali aquela campina verde. E a Bíblia diz que ele foi armando a sua tenda até chegar em Sodoma. Você percebeu? Que ele foi armando a sua tenda até chegar em Sodoma. Ninguém chega, irmãos, em Sodoma
direto. A pessoa ela vai chegando em Sodoma em parte, ela vai se afastando de Deus em parte. A Bíblia diz que ele foi armando a sua tenda até chegar em Sodoma. Sodoma era uma cidade que estava corrompida, irmão, diante de Deus. E ele escolheu as planícies de Sodoma e Gomorra, Gênesis 13, verso 10 e verso 11. Você percebe que aquela decisão de Ló, irmão, foi a pior decisão, porque ele estava levando a sua casa, a sua família, para uma cidade que estava totalmente afastada de Deus. Quem está comigo, levante as mãos. Ele estava levando a sua família para uma cidade que estava longe de fazer a vontade de Deus. E o que a Bíblia diz a respeito de Sodoma? O que a Bíblia fala dessa cidade? A Bíblia diz que é uma das cidades mais pecadoras do mundo. Ela entra como exemplo de cidade mais pecadora, para você ver o que a população daquela cidade ela praticava. Gênesis 18, verso de número 20. Os seus habitantes, irmãos, os moradores de Sodoma, eles eram cheios de soberba. Você sabe o que é soberba? Orgulho, prepotência, arrogância. Era arrogante, queriam fazer o que eles bem queriam. Os moradores de Sodoma, eles eram insensíveis para com os necessitados. Eles pensavam em si mesmo. Olha aqui para o pastor. E havia naquela cidade ociosidade abundante e prática de pecados imorais. O povo era aquela cidade era uma cidade ociosa. Alguém ansioso é alguém desocupado, que a sua preferência é ao pecado. Era assim que o povo de Sodoma estava vivendo. Quem está comigo, levante as mãos. E nós percebemos aqui, irmãos, que aquela cidade ela se esqueceu de Deus e do futuro da eternidade. E nós estamos percebendo que a realidade de Sodoma, muitas das vezes, é a realidade dos dias atuais. A realidade de Sodoma é a realidade também dos nossos dias. Quem está me entendendo, levante as mãos. Irmãos, e aqui nós encontramos 4 verdades que nunca podem ser esquecidas. Primeiro, eu quero que você acompanhe comigo. Os seus habitantes pensavam que ela jamais seria destruída. O povo de Sodoma jamais imaginou que aquela terra seria destruída. Aquele povo jamais imaginou que fogo que caísse do céu. Jamais aquele povo imaginou que Deus fizesse fogo cair do céu com enxofre e exterminasse aqueles moradores. Eles não imaginariam isso. Eles viviam no seu bem prazer, sem se preocupar com as consequências. Quem está comigo, levante a mão. Agora você entende que Ló, ele não foi diligente em exercer influência sobre a sociedade de Sodoma. Ele estava ali, irmão, para fazer a diferença. A prova é que o coração da esposa dele vai ser influenciado pelos prazeres, pela cultura daquela cidade. Também as suas filhas vão ser seduzidas, porque a influência ali daquela cidade, como a cidade pecadora, era muito grande, irmão. E um homem de Deus, para se conter num ambiente desse,
só Deus mesmo para ajudá-lo. Irmãos, Ló pensava que jamais sairia de Sodoma, porque quando Abraão manda ele escolher um lado, ele vai escolher um lado, vai escolher a planície, e a Bíblia diz que ele vai armando a sua tenda até chegar em Sodoma. Talvez Ló planejou morar ali para sempre. Irmãos, ele não pensava que um dia sairia de Sodoma. Deus, ele marcou um dia para destruir Sodoma. Olha aqui para mim. Deus marcou um dia para destruir Sodoma. Como também Deus já marcou um dia, irmão, de mandar a sua ira sobre a terra. Deus já marcou um dia que ele vai punir os homens, as mulheres. Deus já marcou. Assim como ele marcou o dia de destruir Sodoma, também ele já marcou um dia de derramar o seu juízo sobre a terra. Quem está comigo, levante as mãos. Irmãos, e o dia que Ló saiu de Sodoma, olhe para mim, o dia que Ló saiu de Sodoma, ele saiu rapidamente, e nada levou do que ele tinha em Sodoma. Gênesis capítulo 19, verso 16. Irmãos, ele tinha posse ali, mas nada do que ele tinha, ele levou. A Bíblia diz que os anjos tiraram ele apressadamente, irmão, dizendo: sobe a campina, te esconde nos montes, escapa pela tua vida. Era Deus dizendo: ó Ló, livra pelo menos as tuas costas, pelo menos tu e a tua casa escapa desse juízo. Irmãos, diante do julgamento de Deus, Deus sempre nos dá uma oportunidade. Ele saiu somente com a sua esposa e com as suas 2 filhas. Gênesis 19, verso de número 15. Irmãos, ele sai, ele, a esposa e as 2 filhas. E Deus deu uma ordem para aquela família. A ordem não foi só para a esposa de Ló, mas foi para Ló, para a esposa e para 2 filhas. Escapa pela vida de vocês e não olha para trás. A ordem não era só para a esposa, era para Ló, para a esposa e para 2 filhas. Você sobe a campina rapidamente, escapa pela tua vida e não olhes para trás. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Mas o coração da esposa estava enraizado em Sodoma, irmãos, e a Bíblia diz que ela olha para trás. Olhe para mim agora para você entender. Quando a Bíblia diz olha para trás, ela não fez isso aqui, ó. Não. O original do texto é: ela se virou literalmente e olhou para Sodoma que estava sendo destruída. Quando ela faz isso, ela estava virando as costas para Deus. Foi por isso que ela foi transformada em uma estátua de sal, porque ela rejeitou a palavra de Deus. Quem está comigo, levante as mãos. Irmãos, é perigoso quando alguém rejeita a palavra de Deus, irmãos. Tem gente que brinca com isso. Nós não podemos rejeitar a palavra de Deus, porque palavra de Deus não é igual a palavra de homem, irmão. Palavra de Deus não é igual a palavra de homem. Se Deus está dizendo para nós não retrocedermos, não olharmos para trás, devemos obedecer. Agora olhe aqui para o pastor. Quem está gostando, diga glória a Deus. Irmãos, ele saiu sem o direito de olhar para trás. Eu disse: não pode olhar. Não pode olhar. Era uma ordem de Deus. E aquela ordem não foi homem quem deu a ordem foi Deus.
E quando Deus lhe dá uma ordem, o homem não pode, de maneira alguma, desobedecer. Gênesis 19, verso 17. Irmãos, ele saiu antes de Sodoma ser destruída. Antes. Deus deu uma chance, sai daí. Escapa pela tua vida. Escapa pela tua família. Antes da cidade ser destruída. Gênesis 19, verso 22. Agora, quais são as lições espirituais que nós tiramos dessa história? Quem está gostando, levante a mão. Quais são a lição que nós tiramos disso, pastor? Primeiro, Sodoma simboliza este mundo. Sodoma, irmãos, simboliza este mundo cuja medida de abominação está quase cheia. O que o mundo tem praticado tem aborrecido a Deus, irmãos. O mundo hoje repete as práticas de Sodoma, é ou não é? É. O mundo hoje está repetindo, irmão. E Ló, ele simboliza a igreja que será tirada deste mundo. Levante a tua mão. Assim como Deus tirou Ló de Sodoma, Deus também vai tirar a sua igreja da face da terra. E tem gente que não acredita, mas Deus vai fazer isso. Deus vai tirar o seu povo, vai tirar a igreja, que é um povo lavado, redimido e comprado pelo seu sangue. Agora olhe aqui para mim. Com a saída de Ló, a cidade de Sodoma foi totalmente destruída. Agora nós aprendemos algo. Enquanto Ló estava na cidade, a cidade estava sendo poupada, porque havia um justo lá. Mas para Deus destruir a cidade, Deus tira o justo, para não punir o justo junto com o ímpio. Quem está comigo, levante as mãos. E a mesma coisa acontecerá, irmão. Deus tirará a igreja da terra e depois punirá o pecado dos homens. Quem está comigo, levante as mãos. Irmãos, com a saída da igreja começará a grande tribulação. Com a saída da igreja começará a grande tribulação. Então nós percebemos hoje o que atrapalha o plano de Satanás de dominação da terra. É a igreja que ainda está nela, irmão. É a igreja que ainda está no mundo. Mas depois que a igreja é tirada, o mundo é entregue ao poder de Satanás. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Porque a igreja não estará mais aqui. Este é o dia da sua grande decisão. Agora eu dou uma palavra para quem está me assistindo também. Não espere Sodoma ser destruída, irmão. Não vamos esperar Jesus voltar para nós querer ir para uma igreja. Não vamos esperar a trombeta tocar para nós se interessar em Deus. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Quando nós vemos cenário, irmão, de pessoas rejeitando a palavra, isso não é culpa de pastor, não é culpa de igreja, isso é decisão pessoal do povo. Eu vi um testemunho no campo que eu estava. A irmã que foi pregar, ela disse que ela teve uma visão. Muitos naquela fila e alguns perecendo. E ela perguntava o porquê. E a voz dizia: olha, não é culpa do líder, porque ele fez a parte dele. Ele fez a parte dele. Muitas vezes, irmão, o que nos leva a perecer junto com Sodoma é porque rejeitamos a palavra de Deus. Quem está comigo, levante as tuas mãos.
E não é uma rejeição ao pastor, irmão. Não é uma rejeição à liderança, mas é uma rejeição a Deus. Olha aqui para mim. Você percebe que no dia que Ló saiu de Sodoma, lê comigo 29, choveu do céu fogo e enxofre. Irmão, imagina aí comigo. No dia que Ló saiu de Sodoma, enquanto Ló estava ali, não choveu fogo e enxofre. Mas na hora que Ló saiu, começou a chover do céu, irmão. Olha aqui para mim. Parece que eu estou vendo a cena. Ló com os anjos, ele, a esposa e as duas filhas, apressadamente correndo. Quando eles colocaram os pés fora de Sodoma, o fogo começou a cair atrás. Quem está comigo, levante a mão. O fogo e enxofre começou a cair atrás, e Deus dizendo para Ló, a esposa e as filhas: não olhem para trás sobre a campina e escapa pela tua vida. Quem está comigo, levante a mão. Tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? Tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? Deus está dizendo hoje: escapa pela tua vida. Irmãos, este dia é o dia da sua decisão. Não espere Sodoma ser destruída, irmão. Não espere o caos chegar para você voltar para Deus, irmãos. No tempo da pandemia, que as igrejas ficaram fechadas, quantas pessoas fizeram promessas? Estou com saudade da igreja. Cadê o abençoado na igreja? Fizeram até propósito para voltar o culto, e cadê que cumpriram, irmãos, o que prometeram a Deus? Irmãos, não espere Sodoma ser destruída. Tome uma decisão hoje. Tome uma decisão agora. E qual é a conclusão desta palavra? Olha aqui para o pastor. O povo de Deus reconhece que os dias atuais são parecidos com o que Jesus anunciou lá no sermão profético. São dias de Sodomas, dias de abominação, dia de completa indiferença para com Deus. O homem está vivendo indiferente, irmão, para com Deus. O homem rejeita, aceita tudo, menos a Deus. Olha aqui para mim. O que a igreja do Senhor, que a igreja do Senhor se mantenha santa, fiel, vigilante, pois o arrebatamento está à porta. Levante as tuas mãos. Diga comigo: o arrebatamento está à porta. Jesus, irmãos, está voltando, e nós precisamos se preparar. Precisamos se arrepender antes que Sodoma seja destruída. Pastor, isso é só uma história real, que traz lições para nós reais. E nós precisamos entender algo. Senão, irmãos, pode acontecer o que aconteceu com Sodoma. Versículo 29. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e consumiu a todos. Irmãos, na hora que a igreja não estiver mais aqui, Deus mandará as suas taças, o seu juízo, e consumirá a todos. E consumirá a todos. E nós precisamos entender o que a palavra está dizendo para nós. O dia em que Ló saiu de Sodoma, grava na tua mente, Sodoma foi subjugada. E na hora que a igreja sair da terra, o mundo será subjugado, irmãos. E que nós possamos fazer parte daqueles que
sairão de Sodoma, sairão deste mundo. Quem está comigo, levante as mãos. Devemos fazer parte daqueles que sairão, daqueles que não serão destruídos através do fogo e enxofre. E nós precisamos entender isso. Se Ló não atentasse à voz de Deus, ele também seria destruído. Mas como ele era um homem justo, não só por ele, mas pela intercessão de Abraão, porque Deus havia avisado a Abraão que destruiria Sodoma, e Abraão vai até interceder. Se lá tiver 40, o Senhor vai destruir. Aí o número foi diminuindo, Abraão foi pedindo permissão de Deus, e foi diminuindo. Aí Deus teve misericórdia e tirou Ló e a sua família. Mas o que acontece com a esposa de Ló foi decisão pessoal dela em olhar para trás. Ela rejeitou a palavra de Deus e virou, olha para mim, e virou a sua atenção para a cidade da destruição, e virou as costas para Deus. Quando ela vira as costas para Deus, ela estava dizendo que a palavra de Deus não era verdadeira. Ela estava dizendo que ela não tinha nada a ver em desobedecer a palavra de Deus, irmãos. E é perigoso quando o crente rejeita a palavra de Deus. Olha aqui, a palavra diz, Jó também, aliás, os salmos falam disso, e Paulo também fala disso. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Levante as tuas mãos. Se você está ouvindo a voz de Deus hoje, não rejeite a palavra de Deus. Aceite, atente, obedeça para aquilo que Deus está dizendo para nós. Que na hora que a igreja for tirada, Deus vai subjugar a terra. Deus enviará o seu juízo sobre a terra. E não existe aquele negócio, não, a hora que a mamãe for arrebatada, eu seguro nas pernas e subo junto. Não existe isso. Não existe isso. Se você pensa dessa forma, até brinca com isso, isso não passa de uma brincadeira da sua mente, porque isso não acontece e não acontecerá. Quando Ló saiu de Sodoma, diga comigo, mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Que nós possamos, irmãos, se arrepender. Quando eu falo me arrepender, eu também estou no meio disso. Nós precisamos se arrepender, porque Deus vai tirar eu e você desta terra e vai nos levar para o céu, e precisamos estar preparados. Fique em pé agora. Eu quero orar com você, quero clamar a Deus com a sua vida aqui agora, e eu tenho certeza que a mão de Deus, a poderosa mão do Senhor, ela irá nos alcançar. Glória a Jesus. Feche os teus olhos. Se você entendeu esta palavra, pastor, tem muitos que não querem, oraremos por eles, para que Deus trabalhe no coração. Irmãos, é Deus que trabalha nos corações, é Deus. Enquanto alguns não querem, nós oramos, e Deus fará o seu mover. Feche os teus olhos agora. Adultos e crianças, orem comigo. Senhor nosso Deus e eterno soberano Pai, Pai querido, nós estamos diante da Tua palavra, que é fiel, que é verdadeira, que é tremenda, e aqui nós estamos, Pai, neste culto de ensino, neste culto de avivamento, neste culto da palavra.
E nós estamos aprendendo, Pai, o que aconteceu no dia em que Ló saiu de Sodoma, Senhor. Ó Deus, choveu fogo e enxofre e consumiu a todos. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, da nossa família, do nosso ministério, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, Pai. Ó Deus, que possamos consertar os nossos caminhos, adireitar as nossas veredas e voltar o coração para o Senhor, Pai, que nos fez, que é fiel, é tremendo, é poderoso. Ó Deus, nós estamos, Pai, diante das Tuas mãos. Não deixa nós rejeitar a Tua palavra. Não deixa, Pai, não deixa nós dar prioridades para Sodoma e esquecer de fazer a Tua vontade. A nossa prioridade é o Senhor, Pai. A nossa prioridade é a Tua palavra, é a nossa vida contigo, Pai. Nos aquece, nos alimenta, nos renova, nos mantém de pé, Pai, diante das Tuas mãos, porque Tu és o nosso Deus. Não deixa nós sermos consumidos, Pai, pelas preocupações deste mundo, pelas inquietações, mas que nós possamos dar prioridade para o Teu reino, Pai, que possamos buscar o reino de Deus e a Sua justiça, Senhor. Vem com as Tuas mãos, cobre-nos com Teu manto santo, Pai. Fica conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos da live. Amanhã tem culto da virada a partir das 22 horas. Você é convidado para estar aqui. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado é o Senhor.